Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros! Começando mais uma Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio número 143, Duas Garotas Românticas. Thiago Faria. Pois é, Michel. Tanto pediram que a gente vai falar sobre comédias românticas aqui na varanda. O retorno delas. E aí, Chico Firman? Lara Jean e Sierra Burgess são as duas garotas Muito românticas. muito bem colocado. Então, vamos abrindo aí com os dois filmes da Netflix, que são filmes que estão retomando as comédias românticas. Vamos debater um pouco esse movimento que os streamings estão fazendo de ressuscitar esse gênero que estava meio esquecido. E vamos falar também de Oscar, né? Acho que com o encerramento do Festival de Veneza e com o começo dos festivais nos Estados Unidos e Canadá, começa a pintar os favoritos, né, Chico? Sim, e muitos filmes elogiados, né? Então é o momento de começar a falar quem é quem no jogo por enquanto. Vamos né? especular, Boa. prospectar, que fica mais bonito. Muito bom. Mas antes a gente tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. O Cantinho do Ouvinte dessa semana é quase todo sobre Psicose, que foi o filme que a gente comentou na Cinemateca da Varanda na semana passada. Que, aliás, Michel, foi, como você bem classificou, um episódio premonitório, né? Porque a gente falou de Psicose numa semana em que teve um episódio, um Em que a atentado, faca foi em que facas protagonista. foram muito citadas no noticiário. Vocês estão querendo dizer que o cara que tá preso ouve o Cinema na Varanda e teve a ideia daí? Eu não sei, eu não, Espero que não. não vou... Será que ele Não vamos veste a peruca nos da mãe? comprometer. Afinal, ele tem 4 advogados, né? Então a gente não pode falar muito sobre isso. Melhor não Não. podemos responder por isso. E foi também... Cinema, Exato. voltar pro E foi também é também um podcast premonitório, porque quando a gente falou sobre as mudanças no Oscar, do Oscar de filmes de cinema, Verdade. filme popular, nós chegamos aqui à conclusão de que o Oscar descartaria essa ideia maluca e seguiria em frente. E foi o que aconteceu, né? Ainda não, né? Eles Ainda não, Chico? apenas adiaram para o ano que vem. Para o ano que vem, o outro ano, na verdade. Eu lembro que vocês dois falaram isso, o Thiago levantou muito isso, e o Hélio Flores, que mandou o áudio pra gente aquele dia, também comentou isso. Então, vocês realmente são os Nostradamus da varanda, que estão né? prevendo o futuro. Eu acho que... Enfim. E eu acho que eu acho que tem outra coisa também premonitória, porque a gente já falou sobre comédias românticas, hoje nós vamos falar sobre duas específicas sobre esse movimento, mas a gente já falou sobre comédias românticas, demos os melhores, as que a gente acha, e lá a gente falou que as comédias românticas estavam morrendo, que era uma pena e tudo mais. A Netflix ouviu, e pode ver que é o tempo certinho deles produzirem o roteiro, filmarem e lançarem, foi isso. Pois é, Michel, nesse ponto nós não fomos tão mães de Premonitórios Nar assim. assim, né? Porque a gente primeiro falou que as comédias românticas estavam morrendo e depois nós falamos que Netflix não conseguia produzir longas-metragens que repercutissem tanto. Eles não só produziram um, como produziram 2. Foi isso, A né? gente falou que E não 2 comédias românticas Não, ainda, pra jogar e na como- nossa mas cara. acho que repercutia Como produziram até- 3, né? Porque o outro ganhou o Festival de Veneza. Sim, esse também, eu tava até esquecendo. Os que a gente vai falar mais adiante no podcast hoje são Para Todos os Garotos que Eu Amei e Sierra Burgess é uma Loser. Então são 2 comédias românticas pro público adolescente que estão fazendo Já muito que falamos sucesso. disso, nós falamos sobre comédia romântica, que temos na lista das nossas melhores, no episódio número 42, que chamou-se Aconteceu Naquela Comédia Romântica. Sim, tá aí. Então, Volta cinemanavaranda.com, nosso blog, deixem comentários, participem. A gente traz os comentários aqui pro nosso podcast e faremos reflexões sobre eles. Filosóficas. Filosóficas ou não. O Carlos Lira falou sobre Hitchcock, ele disse que o filme favorito dele é Os Pássaros, ao lado de Um Corpo que Cai. E ele foi ver a exposição do Hitchcock no MIS, aqui em São Paulo. A filha dele, de 9 anos depois da exposição, pediu para ver Psicose e Os Pássaros. Ele disse que ficou morrendo de orgulho da filha dele, a Alicia, porque ela fez esse pedido para ele. Muito Mas com legal, 9 anos ele vai... É legal, depois eu vou fazer um podcast só sobre isso. Pode ver Psicose aos 9 anos? Você viu com quantos anos, Thiago? Nossa, eu tinha uns 16. Acho que era por aí também. E ele falou o seguinte: eu entrei na casa do Norman Bates, lá na exposição, foi muito legal. Ao entrar, tínhamos um tempo para desvendar as pistas para sair do quarto. Se não saíssemos, o Norman nos matava. E eu morri. Que Esse pena, foi o Carlos Lira. depoimento. Mais um pra lista de Norman Bates. Caramba, Carlos, você foi vítima.
E lá no Facebook, o Vincent Cessering deixou uma história bem legal sobre Psicose. Ele falou o seguinte: quando eu tava descobrindo esses filmes, no início da minha cinefilia, eu baixava muito filme. Desculpa, gente. Você não tem que pedir desculpa pra mim, Vincent. Você tem que pedir desculpa Para as pras distribuidoras. instituições, enfim, pra tudo. X. Mas enfim, calhou que eu acabei baixando o remake do Gus Van Sant sem querer e achei meio brega, chato, mal escalado, mal atuado e descobri todas as surpresas do filme. Por isso sempre acabei deixando de lado, mesmo quando fui me tornando fã do Hitchcock. Então ele começou o Psicose pelo remake, olha que azar, né? Começou torto, né? Pois é. Faz parte. Muitos anos depois, quando conheci Carol, minha cara metade, atual esposa, a descoberta no nosso primeiro encontro de que eu só tinha visto o remake a deixou horrorizada. Ela ficou... Eu também ficaria. Ela deve ser cinéfila, então ela ficou horrorizada com Carol isso. tá certa. Santa Carol, viu? Aí ele falou que assistiu ao Psicose pra impressionar a gatinha e me apaixonei pelo filme. Por todas as razões que foram abordadas no podcast. É um filme incrível, ágil, tem uma decupagem cirúrgica de cada cena, mas algo que realmente me marcou muito foi o Norman Bates do Anthony Perkins. Ele traz uma fragilidade para o personagem que acho essencial para o desenrolar da trama. Muito melhor que o Vince Vaughn. Vocês lembraram que era o Vince Vaughn? Eu tinha Eu lembrei deletado. na hora, mas eu terminei esquecendo. Eu fiquei ouvindo vocês falarem alguma coisa e terminei fugindo. E foi uma coisa que muito se questionou na época, que é um cara que tem um perfil completamente diferente do Norman Bates, né? Do Anthony Perkins, né? Foi uma mudança bem radical. E ele fala que Norman Bates se tornou um dos psicopatas favoritos dele, ao lado do Hannibal Lecter do Anthony Hopkins. Ah, vá! Dele e da torcida do Corinthians e Flamengo juntas, né? E ele diz que leu o livro do Psicose, ao contrário do que indicou o Hitchcock. O Hitchcock disse que não era pra ninguém ler o livro. Ele achou um pulp bem bacana, mas teve muita dificuldade em imaginar o Norman Bates gordo. Então, ele leu o livro, bem legal. Já o Diego Rodrigues, nosso outro varandeiro que deixou o comentário lá no Facebook, ele pediu uma ajuda. Ele disse o seguinte: preciso muito do filme A Nação que Não Esperou por Deus, de Lúcia Murat, de 2015. Não acho em lugar algum. Alguma ideia milagrosa de como achá-lo é para o trabalho de conclusão da faculdade. E É aí, pro meu gente? TCC. Se a gente conseguir encontrar uma maneira, a gente te passa, tá? Até agora nós três não encontramos uma solução pra te ajudar. Se os nossos colegas varandeiros assistirem Assistiram. esse filme, sabem como ver, por favor, manifestem-se. Lúcia Murat, que é especialista em filmes sobre a ditadura brasileira. Quem? A Lúcia Murat. Ah, Lúcia Murat, sim. Vamos começar os temas, então? Sim, esse foi o Cantinho do Ouvinte. Deixem comentários lá no nosso blog, no Facebook, no Twitter. Também no iTunes, dá pra deixar, né? Dá pra deixar no iTunes, no Instagram, dá pra deixar no YouTube. É só mandar por e-mail, é só querer Nossos participar. episódios já faz algumas semanas já estão completos no YouTube, você pode ouvir a gente lá também. E etc. Exatamente. Fim de semana teve o encerramento do Festival de Veneza. E a gente sempre dá uma pincelada, mesmo que nós não tenhamos visto os filmes ainda, porque nós também gostamos de especular antes de realmente debatê-los, né? E com a vitória quase acachapante pelas críticas do filme Roma, do Alfonso Cuarón, que é o filme da Netflix, que é o filme que a Kikane queria ter exibido e não conseguiu. Uhum. E a Veneza abriu os braços para todos os filmes da Netflix. Cuarón chega aí com um dos grandes nomes para a corrida do Oscar. Mas eu vou repassar todos os outros vencedores, que os festivais são poucos, que a gente vai poder debater rapidamente o que a gente está esperando. O segundo prêmio mais importante, que foi o melhor diretor, foi pro francês Jacques Audiard, com o filme The Sisters Brothers, que é um filme feito nos Estados Unidos. Então, por mais que seja um diretor francês... Foi É a estreia dele nos Estados Unidos, eu acho, né? Exatamente. É um É o diretor de O Profeta, né? Mais Isso. conhecido por O Profeta. E E o por... Dipan, que ganhou a Palma de Ouro. Dipan? de Pan. Sério? Ele é o diretor do Dipan. Triste, né? Gente, eu lembrava dele por O Profeta, por Ferrugem e Osso, E mas É. não por Dipan. É pra esquecer de Pan mesmo. Nossa, achei um filme Tem tão... um filme dele que eu gostei quando eu vi lá atrás, chama Um Herói Muito Discreto, com Mathieu Kassovitz. Mas eu não sei hoje em dia o que eu pensaria dele. E tem um que eu nunca vi, que é o Totò Leroux, né? Não é Que dele. Não é dele? Não é dele. É do Jacob Van Dormael. Ah, então eu vou outro Troquei, gente. Tudo Desculpa. bem. A melhor atriz foi eleita a Olivia Colman, do filme The Favourite, que é do Do Lanthimos. Lanthimos, que é um filme de diretor grego que tá filmando na Inglaterra mais um filme. O ator diretor foi de Dedo Canino. Ilan Defoe, que interpretou o Van Gogh no filme At Eternity's Gate,
do Julian Schnabel. Isso. Roteiro, os irmãos Coen, com outro filme do Netflix, The Ballad of Buster Scruggs. Isso, que seria uma série, né, que foi adaptada pra virar um filme. E o prêmio especial do júri e o prêmio de melhor performance juvenil, digamos assim, foi pro filme australiano da única diretora que estava competindo, que é a Jennifer Kent, pelo filme The Nightingale. Aí pergunto Que é a diretora do Babadook. Babadook, exatamente. Aí pergunto pra vocês, primeiro, antes de falar do Oscar, mas falando do que foi ventilado de Veneza e dessas premiações, Veneza não ficou babando muito ovo pro cinema de Hollywood, não? Porque se a gente tirar Roma, que é um filme mexicano, mas coprodução com os Estados Unidos da Netflix, todos os outros filmes são falados em inglês. Tem um australiano, tem 2 britânicos e 2 americanos. Tem grego dirigindo filme em inglês, tem francês dirigindo filme em inglês. Então, são produções ou americanas ou britânicas. Não existe mais. Os outros filmes do festival eram coadjuvantes, é só pra cumprir tabela? Olha, não sei, viu? Assim, pra claro. gente que comentava que Veneza meio tava em baixa uns tempos atrás, acho que eles ganharam o Oscar no ano passado, né? Porque eles elegeram o Leão de Ouro, ganhou o Oscar melhor filme, foi A Forma da Água, e agora eles meio que estão se consolidando como um festival voltado um pouco pra essa temporada de prêmios americanos mesmo, assim. E, se não me engano, o La La Land no ano anterior passou em Veneza também. Passou em Veneza, ganhou Foi. melhor atriz em Veneza, Emma Stone. O Damien Chazelle passou de novo esse ano, o filme novo dele. Não, então faz até muito sentido filmes que são possíveis concorrentes ao Oscar passarem em Veneza pelo momento do ano, né? Logo a seguir, uma semana depois começa Toronto, o Telluride, então é um circuitinho. Mas uma coisa é você passar em Veneza, como por exemplo, passou o filme do Damien Chazelle e não ganhou nenhum prêmio, mas tá aí, nós vamos falar dele daqui a pouco. Outra coisa é o festival só premiar esses filmes. Esse é o meu medo que o que Veneza fez esse que ano. Veneza já foi bem o contrário disso. Eu lembro quando eles premiaram, por exemplo, o Somewhere, da Sofia Coppola. Era um filme que ninguém estava contando pra nada e foi até bem criticado, dividiu a crítica e ganhou, porque era uma escolha ousada do festival. Eu lembro de uma época que Veneza era conhecida por escolhas não tão convencionais. Mas depois eles mudaram o perfil, realmente. Hoje eles estão bem em sintonia com o que a crítica gosta, com o que o Oscar depois elege. Eu acho que eles estão tentando se equilibrar nessa coisa de se tornarem interessantes para um público maior, até para manter o festival. Que é uma preocupação que eu acho que está acontecendo com todas as premiações. O Oscar agora, pensando assim, nessa história de filme popular. O Globo de Ouro até um tempo atrás não tinha nem emissora para exibir a festa. Então eu acho que tem isso. E o festival meio que está se voltando para isso, assim, nos últimos tempos, né? Agora sim, o ano passado ganhou A Forma da Água, mas no ano anterior ganhou o Olavo Dias. Entendeu? Então é uma coisa muito recente. Acho que tem uma mudança aí. O outro foi aquele venezuelano lá, depois de Alá. De Alá, Coisa assim, depois de Alá. Pois então, eu lembro ainda dessa fase do Festival de Veneza, que não é tão antiga assim. Por isso que eu achei que recente. esse ano especificamente foi... Eu não vi os filmes, não posso dizer, mas assim, até o filme dos Coen, que passou longe de ser bem recebido, e tá lá, sendo premiado, ocupando um espaço de filmes que talvez pudessem ser lembrados, que foram muito mais elogiados, como talvez o filme do Olivier Assayas, ou principalmente o filme do Laszlo Nemes, que fez aquele filme... O Filho de Saul. Oscar. Não, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. De filme estrangeiro, né? Então foi super elogiado e passou em branco. Mas ele foi tão elogiado, Porque ele não foi muito elogiado agora quando ele passou em... Eu não sei se foi Telluride ou foi Toronto. Eu vi acho que o The Guardian falando foi meio mal. Bem altas as notas dele. Uma curiosidade de Veneza esse ano foi que muitos filmes foram elogiados, né? Muitos filmes. Alguns não unanimemente, mas assim, tivemos muita ovação nos festivais. O Roma, eu acho que foi meio que unânime. Todo mundo amou, todo mundo desde cara que o filme passou, virou favorito. E, enfim, o The Favourite também teve uma repercussão muito boa. Hoje em dia ele tem 91 no Metacritic, é super altíssima. Nota, né? E o Roma tem 96.
Então, é uma média maior do que os outros anos, né? Eu não vi os filmes Não, pelo tão contrário. médios, tão elogiados com tanta intensidade assim. Não sei se a partir de A Forma da Água ter vencido o Oscar depois de vencer Veneza, se as próprias distribuidoras, produtoras, porque muitos filmes não têm distribuição ainda, né? Já miram no festival, já entenderam que Veneza pode ser um terceiro festival que seja uma prévia do Oscar, porque o Festival de Toronto já é assim há muitos anos, o Festival de Telluride começou a crescer muito nos últimos anos, como plataforma mesmo. São dois festivais que não premiam, não tem premiação, e que viraram plataforma para se lançar filme pro Oscar. Então, eu acho que Veneza como é um dos grandes festivais e acontece na mesma época, eu acho que as pessoas meio que começaram a enxergar uma maneira de lançar os filmes em grande estilo. Por aí. Ô, Thiago, depois da repercussão aí, que filmes você tá esperando de Veneza? O filme do Cuarón, Roma, é o que acho que todo mundo tá querendo ver, né? Meio unânime, né? Eu acho que vai chegar até com um hype tão enorme De uma obra-prima da que história do talvez cinema. muitos se decepcionem com ele. Provável. Eu lembro que o Cuarón lançou Gravidade em Veneza. E também a expectativa provocada pelo filme era enorme, porque as pessoas diziam nas críticas que era o novo 2001, um filme que revolucionaria o cinema. E quando ele estreou, muita gente viu o filme e ficou com aquela sensação de é legal, né? Mas não é tudo isso, porque se cria essa expectativa muito Aliás, grande. Cuarón que surgiu para o mundo, fora do México, ganhando prêmio, acho que foi de roteiro, em Veneza, com o filme com o Gael, como é que chama? E sua mãe E também. Tu Mamá Também, que concorreu ao Oscar de roteiro da original. Então eu acho que esse filme vem com grandes chances de premiações, mas também com essa carga de expectativas muito elevadas. O filme do Damien Chazelle, diretor do La La Land, o First Man, eu estava curioso para ver, mas depois da exibição caiu um pouco minha vontade de ver, porque parece ser um filme muito mais convencional do que eu imaginava. Mas isso é de ler comentários de outras pessoas, então não sei se... Mas é curioso, o Chico falou do filme do Laszlo Nemes e tá sendo o contrário, né? Tá sendo mais bem recebido nos Estados Unidos do que foi em Veneza, o Damien Chazelle. Muito combina, mais. Combina, Hoje é mais um perfil. dos favoritos pro Oscar. É porque assim, estão surgindo grandes lançamentos, filmes cotados, né? Acabou de ser exibido, né, há 2 ou 3 dias, o filme do Barry Jenkins, que ganhou o Oscar por Moonlight, que é o If Beale Street Could Talk, que tá super badaladinho. Então já tinha uma expectativa em relação a ele, claro, né? O cara que ganhou o Oscar de melhor filme foi muito bem recebido também. Então vai meio que passando o outro, né? Então mas hoje na lista do Gold Derby, né, que é um site que reúne vários críticos para fazer apostas pro Oscar, o First Man, o Primeiro Homem, vai ser lançado inclusive daqui a pouco, né? Acho 11 que de outubro está previsto. Ele é o segundo mais cotado. Só perde pro Roma. É o primeiro é o Roma disparado. Inclusive para ganhar, eu acho meio difícil, mas enfim, vamos ver. Mas tem isso, tá muito mais elogiado. Não lembro se teve um outro filme que teve uma diferença muito grande de recepção. Mas tem isso, eu acho que até porque, como são festivais muito, muito voltados pro Oscar, o Festival de Telluride e o de Toronto, as pessoas já vão esperando filmes do Oscar, já querem filmes do Oscar. Então, eu acho que tem uma vontade maior de encontrar um grande candidato eu fui ali. pra Toronto faz alguns anos, no festival, né? As conversas nas filas são muito isso. Querer adivinhar que esse filme pode ser indicado pra ator, pra não sei o que. É muito isso nas filas, é muito engraçado. Viram isso, né? Os festivais viram isso. Enfim, engraçado. E pra mim a surpresa que eu tive de Veneza foi o filme do Yorgos Lanthimos, o diretor grego que a gente já falou várias vezes, diretor do Sacrifício do Servo Sagrado, Nós que a gente comentamos aqui há pouco tempo. Era um diretor conhecido por filmes mais radicais, ousados e tudo mais. E parece que ele agora conseguiu. Alpes. E agora parece que ele conseguiu um filme com chances de disputar o Oscar de melhor filme. Mas até. dizem que mesmo assim é uma pegada meio estranha. Sim. Dizem que mesmo assim flerta muito com o bizarro, mas mas um pouco mais palatável. Eu que imagino os pegando outros. aquela vaga que o Paul Thomas Anderson pegou esse ano. E que o Terence Malick às vezes pega, de um filme um pouco mais artsy, entre aspas, de arte, né? É possível. Um filme de época,
Eles gostam muito, o Oscar sempre gostou muito de filmes de época, filmes com rainhas, princesas e palácio real, família real, eles adoram. Então, chances há. Eu vi um tweet do jornalista, do crítico Guy Lud. Os 5 filmes do Lanthimos, todos os filmes foram premiados em festivais. 100% de sucesso. Desde o Dogtooth até o The Favourite, os 5 ganharam prêmios ou em Veneza ou em Cannes. Impressionante, né? O que me impressiona é que parece que é um diretor que ele tá numa trajetória ascendente mesmo. Cada filme ele consegue um apoio maior da crítica, consegue atrair atores mais conhecidos, mais público, e ele vai crescendo. Isso é impressionante. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama, mas ele segue uma trajetória curiosa, sem ceder muito ali nas loucuras dele, até nas bizarrices dos filmes dele, mas conseguindo um espaço cada vez maior. É de se admirar, né? Gosto ou não. E Nasce uma Estrela? 2 filmes pra gente terminar de fechar Veneza. Nasce uma Estrela e Suspiria. Ah, verdade. São os filmes evento de Veneza, né? Os filmes que provocaram muita atenção, tiveram Nasce uma Estrela, trailer. acho que publicou mais... Publicou não, causou um pouco mais do que atenção. Tem gente que gosta e defende... O filme dirigido pelo Bradley Cooper. Tá muito bem recebido pela crítica também. Lady Gaga entre possíveis indicados a E é um filme que tem cara de filme com indicação ao Oscar de melhor filme, né? Se Até ele porque for Nasce muito uma bom, Estrela, né? Então, exato. Se ele for bom mesmo e tiver o apoio da crítica, é quase certo que vai rolar uma indicação ali. Ele tá muito bem cotado, né? Elogiaram muito a Lady Gaga, mas elogiaram muito o Bradley Cooper como um ator também. E o Bradley Cooper é aquela coisa, né? Teve 3 indicações em 3 anos seguidos ao Oscar. Então... Ele já é habitué, né? É habitué, tipo assim, virou prata da casa. Então é natural que eles olhem pra ele com outros olhos. E aí, o primeiro filme que ele dirige, que é Nasce uma Estrela, é o quarto Nasce uma Estrela. Os 2 primeiros tiveram indicações ao Oscar de melhor atriz e outras indicações em outras categorias. O único que não teve indicações foi o da Barbra Streisand, que é o terceiro. E agora vem com a Lady Gaga como atriz, entendeu? Então, acho que você cria toda uma causa. Eu acho que existe muita resistência à Lady Gaga, porque existe a Madonna, porque existiu a Courtney Love, né? Todas as atrizes cantoras convertidas em atrizes, é como se tivesse assim, querendo tomar meu espaço, entendeu? Então não vou dar bola pra essa menina, eu não. acho muito difícil quebrar esse bloqueio. Porque Tem são atores isso. que votam em atores, né? Muitos atores votam, então pra optar por uma cantora tem que ser uma atuação Já teve genial. casos, né? Teve casos. A Diana Ross concorreu ao Oscar de melhor atriz fazendo a Billie Holiday lá em 1900 e tanto. Mas, não sei, a Lady Gaga hoje tá super cotada. Super cotada. Não é a principal, mas tá super cotada. Vamos ver o que é que... Vamos ver, e aí nas próximas semanas a gente se vai falar de consolida. detalhes das atrizes. E Suspiria. Dividiu demais, né? Dividiu. Mas já era esperado dividir, É né? o diretor do Me Chame Pelo Seu Nome, vale comentar pra quem não sabe. Mas é tipo assim, tipo, o cara vai pegar um clássico absoluto de um gênero, né? Um clássico máximo. Então acho que é difícil você não ter uma pessoas já meio que dispostas a não gostar. Mas vai que não é bom mesmo, né? Não sei. Vamos aguardar, né? Eu tô curioso, eu quero ver. Só mais um último comentário. Acho que um dos filmes mais bizarros da competição foi, para variar, do nosso querido mexicano Carlos Regadas, com Nuestro Tiempo, que é simplesmente um filme sobre poliamor, onde ele interpreta ele mesmo, a esposa dele interpreta a esposa dele e os filhos interpretam os seus filhos. E ele faz um filme sobre poliamor com cenas de sexo explícitas e tudo mais. É um filme do Carlos Regadas, né? Pra quem conhece o cinema dele. De volta, depois de muito tempo. Fazia um tempinho já, né? Nossa, o último foi o Luz Silenciosa? Isso. Nossa, muito tempo. Não teve mais outro filme, Eu não? acho que não. Sério? Ele tava meio sumido. E aí, pra passar, houve 2 filmes brasileiros em Veneza, fora da competição principal. Um deles é o do diretor do Gabriel e a Montanha. Eu não vi muito como foi a repercussão. O outro é o filme dirigido pela diretora Flávia Castro, que chama Deslembro. Eu tive a oportunidade de ver o filme e eu gostei, achei bem legal. É sobre ditadura, é uma personagem feminina que faz um pouco o alter ego da própria Flávia Castro, cujos pais sofreram essa questão de ditadura, violência e tudo mais.
E é um filme sobre as memórias dela, como ela se lembra por isso que tem a ver com deslembro, com querer não lembrar de algumas coisas. Tem um detalhe no filme que não vou contar, que o porquê do título. Mas é um filme bem, bem legal, bem gostoso de ver. Um filme leve, por mais que seja de um tema bem pesado, como sabemos, né? Mas que está à volta desse tema na política brasileira, né? Então acho que vale resgatá-lo. Muito bem, ó, só aqui, lembrando do Carlos Regatas, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, tem um filme dele de 2012, que é o Post Tenebras Lux. Nossa, eu não assisti. sim, desse é verdade. filme. Eu vi E também. depois o Luiz Silencioso, ele fraco, fez um outro filme. Não, é super ambicioso, imagina. Super. É o filme Big Ele Bang ele sempre dele. foi, Mas né? ele é super assim, né? É. Aí ele É. acerta alguns Mas esse não- e erra a maioria. Esse né? foi um pouco desengonçado, Não, esse né? o foi- Post E depois disso ele Tenebras. fez um curta também. Na verdade, eu acho que é um filme com vários que reúne vários episódios e tem um que é dele, 2014. Ele é um habitué de Cannes, que é um dos nomes que foi parar em Veneza esse ano. Né? É, pois é. Mas e aí, com isso Foi balaio de rejeitado. gato todo aí, Chico Firman, quem são os filmes que realmente estão hoje acampando essa disputa aí? Olha, Roma continua não, se consolidou como favorito, tá, né, é o filme mais comentado, mais aguardado. O Thiago acha que ele vai ganhar. Eu assim. sempre erro. O Thiago Chico. acha que vai ganhar. Chico, eu sempre erro, eu falo e aí não acontece. Então, no ano passado eu falava que seria o Me Chame Pelo Seu Nome, viu o que aconteceu? Foi um dos últimos ali no filme. Um dos últimos é ótimo. Ninguém mais botou fé no filme. É. Hoje eu acho que o Roma ganha. Então, eu acho difícil porque tem várias barreiras pra quebrar ali, né? Primeiro, assim, é um filme falado em espanhol. Pra ganhar melhor filme é muito difícil, eu Já acho. aconteceu alguma vez o filme não falado em inglês? Não, acho que não. Não. Porque o teve, não. O artista não é falado, Não, né? não é falado, é. Se fosse em francês, eu acho que dificilmente ele ganharia o Oscar. Enfim, não teve ainda. Eu acho que esse é uma barreira, assim. E é um filme da Netflix. A Netflix nunca conseguiu emplacar uma indicação ao Oscar. Eu acho que agora ele emplaca, com certeza. Mas emplacar e já ganhar, só se eles fizerem assim, uma reviravolta muito grande, assim. E eu acho que tem muitos filmes que estão muito elogiados. Não no nível de Roma, mas eu acho que eles podem Chico, construir vou fazer o favorito. advogado do diabo, porque você só falou os pontos negativos, as barreiras à indicação do Roma. Os pontos positivos, a academia ama o Afonso Cuarón, Sim, é verdade. um dos diretores queridíssimos de Hollywood, É todo mundo mexicano. adora. O filme ser sobre o México, falado em espanhol, no momento em que a gente está vivendo, o governo Trump, é uma vantagem, Pode porque ser, os pode americanos ser. estão loucos para mostrar que eles adoram os mexicanos e que muro não tem nada a ver e entra em Vale todos. falar que se a academia adora Cuarón, o filme é sobre a infância, A infância do Cuarón, exatamente. Aham. Tem um Mas lado... sobre- Roma é o bairro, né? O nome do o bairro ele da cidade do morou e México. a empregada doméstica que cuidava dele, a bababá que cuidava dele, é a personagem central ali. É. da Tem o história. lado de ser autobiográfico, que a academia também adora. E é um filme da Netflix, sim. Isso impede várias coisas, a gente sabe. Só que a Netflix está jogando o jogo direitinho para que o filme seja exibido, para que receba críticas, para que siga um percurso bem tradicional e chegue ao Oscar. Então, eu acho que tem lado negativo, mas tem também uma possibilidade aí, Chico. Não, eu não tô. Não seja tão malvado com Eu não Roma. descarto, não. Inclusive, eu gosto dos filmes do Cuarón. Eu acho que é um bom diretor mesmo. Dessa safra dos mexicanos, pra mim ele é o melhor. Mas, não sei, eu acho que tem muitos percalços ainda. Você falou da Babá, né, a que faz a protagonista, ela tá até sendo cotada pra atriz. E a Litsa Aparicio, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu não acho que é impossível, não. Eu só acho que eles vão ter que trabalhar muito esse filme. Eu acho que eles vão ter que trabalhar muito. É o começo da corrida e Roma saiu na frente, é isso. Eu acho que Roma tá na frente. Quais são assim. os outros, Chico? Os outros, outro que a gente já falou é o First Man, né, que eu já falei aqui, O primeiro que ele foi Homem, muito do- bem do recebido Damien Chazelle, no que é sobre o Neil Armstrong. Neil Armstrong, o Eu Ryan tava no Gosling. restaurante e falei Louis Armstrong. Ice O astronauta Skies Louis of Blue. Armstrong. É sobre o Neil Armstrong. Exatamente. E é o Ryan Gosling que faz, né? Repetindo a parceria lá do La La Land. O filme passou também em Telluride, foi muito bem de crítica, tá com 81 no Metacritic. Não chega ao 96 do Roma, mas ele tá muito bem. É tipo assim, o segundo lá dos mais cotados. Dizem que é um filme mais Agora eu acho que o do tradicional, Barry né? Jenkins vai meio que talvez superar, não sei, mas ele tá lá.
Dizem que é super tradicional, mas muita gente elogiou essa coisa dele fazer um cinema mais clássico. Então, eu acho que ele pode pegar uma galera mais tranquila. Mas eu não vejo um filme desse, uma biografia ganhar o Oscar de melhor filme. Não sei eu se é também, o caso, não. eu desconfio muito, viu? Ser indicado certamente será, mas enfim. Não Vamos vejo aguardar, muito vamos futuro aguardar. pra ele. O outro é o Nasce uma Estrela, né, que a gente já falou. É um filme bem americano, né? Aquela coisa do artista, de ser descoberto, da ascensão e tal. Vamos ver qual é o Uma desenrolar. história testada, né? É uma história. Mas é porque a cada Nasce uma Estrela eles mudam a história. Não é a Claro. mesma história. É só o mesmo conceito. É o mesmo conceito, É aquela tipo coisa, as Panteras do o- MacD. O cantor famoso que conhece a estrela em ascensão e ele tá em queda e ela sobe. E aí o casamento bagunça. Isso é a trama de Nasce uma Estrela 1, 2 e 3, digamos Vamos ver. assim. Eu acho que a maior vantagem do filme, que é exatamente a maior percalço, é a Lady Gaga. Eu acho que podem ter uma resistência muito grande a ela e isso pode prejudicar um pouco o filme. Mas, a princípio, é um filme que, pra mim, hoje tá indicado ao Oscar. Mas enfim. O Oscar gosta dessa coisa dos seus atores que são indicados, fazem parte da academia, começam a dirigir e fazem filmes com que autoral, Isso né? sim, a gente viu muitos filmes assim, né, ganharem Oscar. Mel Gibson com Coração Valente, Dança com Lobos, o próprio Clint Eastwood com Os Imperdoáveis, e todos eles como ator também, né? Protagonista, pode ser uma... Então você acha que Nasce Estrela tá aí Tá, com certeza tá. na briga. Que mais? Outro que tá é o Black Klansman, né? O Infiltrado na Clã, do nosso querido Lee. Spike Lee, que é um filme que passou em Cannes. Isso foi uma desvantagem, talvez, porque faz muito tempo que o filme tá aí, então cada outro filme novo que chega cotado e comentado tal, meio que deixa o Spike Lee um pouco para trás. Mas apesar disso, apesar de vários filmes estarem surgindo, tá se comentando muito dele, tá sendo muito cotado. No Metacritic aqui, no Gold Derby, que é o site que eu falei, né, que tem os críticos apostando no Oscar, ele tem, tipo, tá apostado por 15 críticos dos 17. O Roma, por exemplo, tá por 16. Então, eu acho que hoje o Black Klansman tá indicado também. Já que você tá falando do filme do Spike Lee, vamos aproveitar que nós temos um enviado Especial. ao exterior, especial para assistir a esse filme e vai comentar aqui, que é o nosso varandeiro honorário sempre, o Gustavo Joseph. Gustavo, conta pra gente o que você achou do filme Infiltrado na Clã. Oi, pessoal da varanda, tudo bom? Queria agradecer em primeiro lugar a Cris, o Michel, o Chico, o Thiago, por terem me enviado aqui especialmente para a França, com tudo pago, patrocinado pela varanda, passagem aérea, hotel, comida, tudo em euro, com euro aí a R$5. Então, muito obrigado mesmo, varanda, por esse patrocínio. Me sinto um verdadeiro viado da varanda, não, quer dizer, um enviado da varanda especial para ver o filme Infiltrado na Clã, do Spike Lee, que em inglês chama Black KKK Klansman, um nome super difícil de falar. Eu descobri que era difícil de falar esse nome quando eu fui pedir o ingresso. Mas, bom, falando do filme, eu gostei bastante, viu? Achei que é um filme com uma pegada bem mais leve do que eu esperava na direção. O Spike Lee com uma mão muito leve, dirigindo, bem diferente do que seria uma pegada de um Oliver Stone, que eu acho que é um diretor que eu considero que tem uma mão super pesada, por exemplo. Eu acho que ele consegue dar um tom bem leve no filme, justamente por escolher alguns atores cômicos em alguns papéis-chave, como, por exemplo, o Topher Grace, que todo mundo lembra do That 70's Show. Ele tem um papel aí chave no filme, e ele e outros têm um ator, por exemplo, que fez o The Wire, que aparece numa cena rapidinha, muito engraçada, e tem cenas muito engraçadas mesmo. Dá para perceber aí que teve alguma influência do Jordan Peele no filme e uma pegada do produtor também, do Jason Blum, da Blumhouse, que é um cara que eu acho que atualmente é o produtor mais interessante aí de Hollywood, em matéria de conseguir resultado na bilheteria e resultado em filmes interessantes mesmo.
Ainda voltando a falar rapidinho do filme, a edição do filme eu acho muito fluida, são 2 horas e 10 que passam muito rápidas, e eu acho que ele dialoga bastante com aqueles filmes Blaxploitation da época, tipo Shaft, Cleopatra Jones, inclusive Superfly, inclusive na trilha, que eu acho que vai ser lembrada no Oscar também, inclusive eu chuto aqui que vai ganhar o Oscar de melhor trilha sonora, que é bem marcante, bem legal a trilha do filme. Outra coisa que me chamou muita atenção é que ele não passa pano em algumas coisas meio tabus, como o filme O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, que muita gente passa pano mesmo, dizendo que é um filme que tem um contexto histórico, de como ele retrata a Ku Klux Klan na época, e o Spike Lee meio que coloca isso aí, pega bem pesado, que eu acho bem oportuno. E alguma crítica que muita gente pode fazer para o filme é que ele tem algumas situações que a princípio podem parecer um pouco inverossímeis, algumas decisões que o personagem toma, mas que nunca chegam a tirar a gente do filme. Quem assistiu o filme vai perceber que tem algumas coisas que a gente pensa, pô, mas não faz sentido eles fazerem isso e tal, mas no contexto do filme faz sentido sim, e eu acho que eles acabaram acertando bem nisso também. Não vou dar spoiler, mas é legal. Tem uma participação muito bacana do Alec Baldwin no filme. Ele abre o filme fazendo outro personagem, mas é o Trump falando. E tudo que o filme vai numa pegada mais leve, no final ele termina com uma porrada mesmo, não vou falar, mas que é super oportuno. E eu acho que dificilmente esse filme vai ficar fora do Oscar, viu? Eu acho que o Spike Lee é capaz de fazer tipo Ennio Morricone e depois de ganhar um Oscar especial, ganhar um Oscar aí em competição. Grande chance e, olha, se for, eu acho que vai ser merecido. Espero que vocês aí da varanda gostem e, mais uma vez, obrigado. Querendo mandar aí para ver outros filmes no exterior, estamos sempre aqui à disposição. Um abração do amigo Gustavo. Bom, é isso daí. O Gustavo não só comentou o filme, que gostou, como já ele colocou como possíveis indicações ao Oscar, aí levantando até o que nós estamos falando aqui do boletim, né? Que o filme tá aí, ele já tá emplacando que vai ganhar trilha, que vai competir, e como você acabou de falar, é como um dos fortes candidatos para este ano. Trilha, será que trilha vai? Vamos Sei ver, lá. né? Não vi a trilha, né? Fica Não sei. pro futuro. Não sei. Ele é nosso especialista em trilhas. Tem o filme novo do Barry Jenkins também, que eu falei, né? Ele passou agora em Toronto, foi muito bem recebido, If Beale Street Could Talk, que é a história de uma mulher negra, jovem, que acabou de ficar grávida, tá grávida, e o marido dela é preso por algum motivo que não lembro exatamente o que é, mas parece que ele é inocente. E aí a história do impacto disso, né? Dessa situação. A atriz é uma estreante, a Kiki Lane. A mãe dela, a Regina King, está muito cotada para atriz coadjuvante. E o filme é o do Barry Jenkins. Ganhou o Oscar faz dois anos por Moonlight. Uma questão, é uma família negra. As primeiras críticas foram muito elogiosas. Foram. Mas é um Eu filme muito lembro americano, Moonlight né? também. Moonlight, as primeiras críticas eram Novo Cidadão Kane, enfim. A gente tem que esperar a poeira baixar um pouquinho. Ah, claro. Ele... A gente precisa sempre uns dias pro filme se Não chegou ao consolidarem. nível de Moonlight as críticas desse filme, mas eu foi bem li muito forte isso. também. Ele fez de novo, ele conseguiu de novo, essa coisa do again, ele fez um outro grande filme de novo, assim, todas as críticas eu vi, ou tweets, assim, a repercussão tá bem, tipo... Tá bem boa, assim, então a chance de indicação é bem grande também. O que eu acho que pode atrapalhar é porque esse ano nós temos, a princípio, 3 grandes filmes negros, vamos dizer assim, que é o Infiltrado na Clã, do Spike Lee que a gente acabou de falar, que é esse do Barry Jenkins, e é o Pantera Negra, que foi o filme do ano, né? Foi a maior bilheteria nos Estados Unidos, fez $700 milhões nos Estados Unidos, mais não sei quanto no mundo não foi a maior bilheteria, mas foi a segunda. Foi um fenômeno pop, foi um fenômeno cultural, então é um filme que quebraria todo o padrão de indicação, porque um filme de super-herói nunca foi indicado, um filme da Marvel nunca foi indicado, mas esse filme, como ele tem uma outra leitura, trata de outros temas, entrou em outra seara, assim, não ficou só no coisa do filme de super-herói, tem muita chance de ser indicado. Os 3 têm muita chance de ser indicado. Então. Eu acho que os 3 têm muita chance de ser indicado, mas aí tem aquela coisa, né? Será que vão votar em 3? Né? Porque o Oscar também tem aquela coisa de vamos votar nesse daqui,
contemplamos. Cumprir a cota. Sistema de cotas, entendeu? Vamos botar no latino aí, se aparecer outro latino aí, não, já é demais, né? Então não sei, vamos ver como é que eles se comportam, mas eu acho que os três estão na corrida. estão muito cotados. E o Pantera Negra era o filme que eu ia falar recente, porque ele tá muito cotado também. Tem 13 pessoas apostando nele dos 16, assim. Então eu acho que as chances são grandes. Temos que ver, e agora que não vai ter o Oscar de filme popular, que podia, inclusive, se prejudicar a indicação dele para melhor filme, eu acho que as chances aumentam. E são esses aí os principais? Você acha que tem mais alguém Não, tem aí? mais alguns aí. Mas Você eu- falou quantos filmes? Eu Chico? falei 6. Seis. Eu acho que tem pelo menos mais Então a um gente vai aí. ter mais É. uns 3 filmes aí que vão entrar na corrida. Mas eu acho que esses 6... O único que eu tenho alguma dúvida é o do Spike Lee. Porque eu acho que talvez acabe sendo indicado mais só pra roteiro, se começar a perder muito a força até chegar ao Oscar. Mas os outros que você falou, acho que estão lá. Eu li muita gente falando em 5 desses aí, que o Chico comentou, mas faltou um que você não citou aí. Que Não, seria ainda o do tem Yorgos mais. Lanthimos. Não, esse seria o meu. É o outro- 7º aqui. Seriam 7 Do aí. Yorgos Lanthimos, Eu acho quase que carimbados. ele meio que entra naquela coisa do filme de época, do filme de palácio, né? O filme de família real. É bem interessante a trama, parece ser, né? A Olivia Colman é a rainha da Inglaterra. Não sei se é da Inglaterra, deve ser, né? Acho que sim. E a Rachel Weisz faz tipo a amante dela, que é quem manda no governo de verdade. Só que aí aparece a Emma Stone no meio da história e a Rachel Weisz fica meio balançada assim, aí dá um Um triângulo amoroso lésbico probleminha, na coroa britânica, ali. isso. Olivia Colman ganhou o Oscar né? Ganhou a atriz em Veneza, tá muito cotada pro Oscar. E isso eu acho que levanta também o filme, né? E é um filme feminino, então tem 3 atrizes. Só que eu não vi o filme. Eu não gosto do Yorgos Lanthimos. E eu acho ele um pouco difícil de ser muito pop, no sentido de, sabe, de muitas pessoas amarem. Os críticos estão amando, né? 91 no Metacritic. Mas vamos ver como se comporta. Eu não sei se eu diria que tá fechado, não. Mas eu acho que ele é o 7º ali na... E não tem nenhum filme que Tem alguns. Que ainda pode estrear, pode ocupar. Olha, que essa faltava vaga. estrear, tem alguns sim, tem alguns, mas tem os que já estrearam. Deixa eu falar só os que estrearam. Tem o Can You Ever Forgive Me, que é estrelado pela Melissa McCarthy. Não lembro quem é o diretor. É a Marielle Heller, que é uma diretora que acho que só tem um filme antes ou 2. É um filme bem legal com a Belle Powley, que é o Diário de um Adolescente. Você vai gostar desse filme, eu acho. Você, Thiago Faria. pra quem não tá Você, vendo. Thiago Faria, vai gostar. O Michel vai achar meu bobo. Que ela faz é uma personagem real, ela faz uma mulher que escreve, como é que chama? Faz biografias, escreve biografias, e aí tem um golpe que ela dá, que negócio que virou meio que um escândalozinho. Ela tá muito elogiada e o Richard Grant, que faz o amigo alcoólatra dela, também tá muito elogiado. Então o filme tá cotadinho. Mas é aquele filme muito de personagem, né? Às vezes esses filmes entram, às vezes não. Mas já é filme pra completar a lista, já, né? Tem um Beautiful Boy, que também é um filme pra completar a lista, que é o pai Steve Carell e o filho Timothée Chalamet, que faz um menino com addicted, né? Drogadinho. E os dois foram muito, muito elogiados, mas o filme nem tanto. Então também seria um meio um tapa-buraco para as últimas coisas. Tá faltando sair o filme do Adam McKay, que é uma biografia do Dick Cheney, ex-vice-presidente americano, que quem faz é o Christian Bale. Chama Backseat. A Amy Adams também tá no filme, então todos oscarizáveis. Esse filme tá faltando ainda. Outro filme que tá cotadinho, que também já estreou, por causa da repercussão, fenômeno pop e tal, Crazy Rich Asians, o filme Podres de Ricos, né, estrelado por um elenco todo oriental, pode ser um último colocado, meio popular. Estaria no filme popular, mas não acabaram a já que não categoria, vai ter. Michel. Que pena, né? A gente não vai conseguir ver Mamma Mia Mas são 2 todos no filmes que estão aí completando, não são francos favoritos no momento a melhor filme, né? E tem As Viúvas, do Steve McQueen, que é um filme de assalto. São 3 mulheres que os maridos foram presos porque estavam envolvidos em coisas erradas. E uma delas é a Viola Davis. E o filme também não estreou ainda, então existe essa chance. Aí tem aqueles que comentaram no começo, né? Um Lugar Silencioso, mas eu acho que
não vai resistir muito. Tem o Hereditário, que eu acho também que ele não tem muitas chances de seguir até lá. A Toni Collette tá cotada, mas eu acho que morre nela. Por aí. É isso, Thiago? Faltou pincelar alguma coisa? Sim, gostei muito de saber, Chico, que o Roma vai ganhar então, né? O Thiago viu todos os filmes aí e É, falou que nenhum talvez, tem talvez, não sei. Eu vi por telepatia e eu tô achando que o Roma ganha. Muito E o bem. engraçado é que eu tinha dito isso quando a gente falou sobre a discussão do Oscar de filme popular. Eu falei, vamos falar de filme popular, mas vai chegar no final um filme em preto e branco, dirigido pelo Cuarón, e aí chegou. Espanhol. Já chegou rapidamente. E lembrando que o filme do Orson Welles vai ficar elegível pro Oscar, né? Sério que eles vão deixar ele elegível? É, porque é um filme inédito. É um Opa, filme novo. aí, Ele ó. tá E surgindo é um lá. filme que dividiu, né? Dividiu, mas... até porque é um Frankenstein, Mas, né? Michel, Com certeza. dividiu, mas é o Orson Welles, né? Desde Cidadão Kane, todos os filmes do Orson Welles dividiram. Ah, sim. É verdade. Acho que o único que não dividiu foi Cidadão Kane. O Thiago tava lá quando Eu tava lá, eu li o Metacritic. Tava lá. Bom, É isso depois aí. dessa, acho que a gente pode fechar a conta e passar a régua nesse boletim do Oscar inicial. Acho que sim. Vamos falar então sobre comédias românticas ressurgindo, atendendo um público aí ávido por isso ou não? Atendendo um público que não sabia que tava ávido por isso, talvez, né? Talvez. Porque já tinha meio que se conformado. Como a gente tinha se conformado, né? Não tinha mais, mas agora voltou a ter. Todos os Garotos que Já Amei é o primeiro filme que nós vamos comentar aqui. Filme dirigido pela Susan Johnson, que fez um longa até agora, além desse. Alguns curtas. O longa chama-se Carrie Pilby. Eu desconheço. A atriz é muito boa, a Belle Powley. É a atriz do filme que eu falei, o Diário do Adolescente, que o Thiago vai gostar. E a sinopse é: a vida amorosa de uma adolescente Lana Condor. vira de ponta cabeça quando as suas cartas secretas para os garotos por quem ela se apaixonou são enviadas a cada um deles. Thiago bem. Faria. Ou seja, é a Admiradora Secreta versão 2018, né? Você acabou de tirar metade do que eu ia falar, mas muito bem. É isso. É baseado num best-seller adolescente da Jenny. Do John Han. Hughes, não. Tem Então tem um livro. Acho Jenny que isso, Han, né? deu um respaldo para Netflix bancar esse projeto, porque realmente comédias românticas estavam um pouco em baixa, mas quando você tem uma adaptação de um livro que fez muito sucesso, é certeiro que você vai atingir um público muito específico. O que eu noto nesse filme, e no outro que a gente vai falar também, duas produções de Netflix, é que eles me parecem programados via algoritmo, que é bem comum acontecer na Netflix, porque você consegue identificar nesses filmes elementos de outras produções Netflix, principalmente séries que foram testadas e aprovadas e que tem um público ali cativo. Você vê traços de Stranger Things no elenco adolescente, você vê, enfim, experiências que torcida, funcionaram e que agora eles levam para um outro universo e para um público muito específico. Tá funcionando, porque esse Para Todos os Garotos que eu Amei virou um fenômeno pop dentro da Netflix, que me lembra um pouco o que virou o Com Amor Simon, que a gente conversou aqui na varanda. O Com Amor Simon é uma comédia romântica também. O grande diferencial dele é que é uma comédia romântica com um personagem gay. Então isso era algo que a gente não via no gênero e o filme trouxe essa diferença. voltado para um público grande. É e isso que não eu só ia pra um falar, público porque específico. a Público comédia mainstream. românticas gays existiam muito nos anos 90, só que com essa coisa muito menos setorizada que o Comportamento traz para uma coisa mais universal, não existia realmente. Fala com todos os públicos com Amor Simon, né? Acho que esse é o diferente. Pois é, e eu noto muito do Com Amor Simon nesses dois filmes que a gente vai comentar, principalmente nessa questão da representatividade, de fazer filmes, comédias românticas para públicos que não estavam sendo retratados por comédias românticas. No Para Todos os Garotos que eu Amei, a personagem principal tem origem oriental, então já seria super diferente, né? Você vê uma heroína bem fora dos padrões que a gente costuma ver nos filmes do gênero. E no Sierra Burgess é uma garota que tem problemas de aceitação do próprio corpo, se acha gordinha, Fora feia. do padrão. E ela é a heroína do filme. Então,
essa questão da representatividade, da diferença, do que seriam as minorias dentro do gênero, acabam aparecendo com grande força nesses dois filmes, como apareciam no Com Amor, Simon também. Seria uma tendência? Eu acho que sim. Vendo esses dois filmes e o sucesso que eles estão fazendo nesse público muito específico, eu acho que vão aparecer vários outros agora. Eu acho, inclusive, que é bem interessante esse filme, especificamente, o Para Todos os Garotos que Já Amei, porque tem uma protagonista que é de origem coreana, né? Eu acho que Eu acho que a atriz é do Vietnã, de origem vietnamita, nascida nos Estados Unidos. Mas a família... A família é de origem coreana. coreana. Do filme é coreano. Então eu acho ele ter tocado tanta gente, ter atraído tanta gente, assim, mostra que esse negócio de barreira de etnia meio que X, né? Ficou, que é um pouco o que o Como Simon faz também, né? Eu acho que ele pega muita gente, assim. Então, eu acho, a partir do momento do sucesso... Tanto é que o Netflix já falou, né? A partir do sucesso desse filme, falou, vamos investir nesse filão. Já anunciaram isso. Você sabe que até foi antes do sucesso desse filme, eu tava lendo que eles resolveram investir no filão Amor. E aí eles fizeram 7 produções, que são filmes não só comédias românticas, tem alguns que são só romances, e estão estreando recentemente, uma mesma leva, a cada 15 dias no mês está estreando uma. Então já teve Tal Pai, Tal Filha, que é com a atriz... Esqueci o nome dela agora, a loira que faz a série The Good Place. Kristen Bell. Kristen Bell. A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata. Essa tá aí, é verdade. O Alex Strange Love. O Plano Imperfeito. Eu esqueci de pegar o... Alex Strange Love é tipo como o Simon piorado. Isso, então. Tudo um movimento que a Netflix está lançando a cada 15 dias, mais ou menos, um desses filmes. Alguns são comédias românticas, outras são romances, que nem o Sociedade Literária, é bem açucarado. Eu vi esse, o açúcar tá escorrendo, assim, da sua TV em casa. Com esse nome, né? Balzac e a costureirinha francesa. Lembra desse? Lembro. Chinesa, né? Então a Netflix tá apostando no amor. E aí, uma das coisas que ele tá fazendo é trazer de volta a coisa do humor junto com o amor, né? Que bonito isso, Michel. O Netflix está apostando no amor. A gente está batalhando por essa cota da Netflix, né? Olha a Netflix, que bonito. Eu acho interessante porque, como o Thiago falou, assim, eles lembram muitas séries, mas eles são uma referência direta aos anos 80, que são a era de ouro da comédia romântica, né? A gente tem comédia romântica desde sempre, falou sobre isso, desde os anos 30. Desde os anos 30, tem o Senhor de Frank Capra. O título do nosso outro episódio é uma homenagem ao aconteceu naquela noite do Frank Capra. Mas a comédia romântica que ficou para o universo foram os filmes dos anos 80, que são as comédias teen, né? Que são Admiradora Secreta, que é no Gatinhas e Gatões. E depois os filmes da Meg Ryan e da Julia Roberts, que também começaram naqueles mas anos. Já seriam personagens mais adultos, né? E o Netflix tá voltando realmente nesses, como você tá falando, Gatinhas e Gatões, Secreta. Mas eu ainda acho que ele filtra por um outro filme que aí sim eu acho que virou a referência dos millennials, que é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 99, que era uma adaptação da Megera Domada, do Shakespeare, num ambiente high school. E é engraçado, porque esse filme eu vi na época e pra mim não provocou impacto nenhum. Eu achei um filme ok, nada demais. Mas a força que ele tem pra geração que veio depois é enorme. Eles consideram um clássico, o 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Então, tem uma referência desse, de ser uma adaptação literária no universo de high school. Isso eu acho que tá mais no segundo filme que a gente vai comentar hoje, que também tem uma influência... do Sierra Loser, que a gente vai comentar os dois. Vamos lá, então. O Sierra Burgers... Sierra Loser é ótimo, né? Sierra Burgers. Sierra Burgers é uma loser. O filme é dirigido pelo Ian Samuels, que só tinha feito curtas até então, o primeiro longa dele. E é um caso de confusão de identidade, cria um romance inesperado entre uma adolescente loser... Shannon Purser. E um dos garotos do time de futebol americano... Noah Centineo, que é o mesmo do outro filme. Por acaso, os dois filmes são o mesmo protagonista, que acredita estar flertando com a garota mais popular do colégio. Então essa é a nossa querida sinopse. E aí o Chico já adiantou, o ator, a figura masculina dos dois filmes é o mesmo ator. É outra coisa que o Thiago levantou aí. Eu vejo assim,
parece que o Netflix tem a turminha contratada, eles vão distribuindo, né? Porque a atriz a Sierra Burgess é uma das atrizes do Stranger Things. Ela faz a Barb no Stranger Things. O amigo dela também tem participações em outros filmes, em outras O amigo produções da dela Netflix. tá numa... Que não é uma comédia romântica, mas é um filme que flerta com isso, mas ele é mais indiezinho, que é Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Isso, que é um filme Que é um ganhou- filme ganhou interessante Sanders, até. Mas esse aí não é da Netflix. Não é. É o R.J. Cyler. Eu acho ele muito bom, esse menino. Ele nesse filme Eu e Você, ele tá bem, muito bom mesmo. Nesse filme eu acho que faz um personagem meio padrão. Mas é interessante eles pegarem esse tipo de coisa. Comparando os dois filmes, antes da gente falar especificamente dos dois, né? Eu acho que o Sierra Burgess, ele é mais reverente às comédias românticas padrões. Eu acho que o Para Todos os Garotos, às vezes ele fica meio quase nada tá acontecendo, sabe? Um filme meio quase um Tarkovsky, né? Observando o tempo Olha passar. só. Olha isso! Nossa, Tarkovsky vou ter que tinha. refletir mais sobre o filme. Eu Não. tive a impressão que um foca mais na comédia. Os dois coisas são importantes nos filmes, tanto a comédia quanto o romance, mas acho que o Sierra Burgess foca mais na comédia, enquanto que o Para Todos os Garotos foca um pouco mais no romance, principalmente. Acaba tendo isso mesmo. a vertente um pouco dividida de um e do outro. E eu achei que o Sierra Burgess claramente é uma apropriação da figura do Cyrano de Bergerac. Mas é declarado, né? Declarado, Sim, isso é. eu não sabia. Eu até ouvi uma entrevista com a roteirista, ela fala que é uma atualização do Cyrano de Bergerac, só que eles inverteram o gênero, né? Porque no Cyrano de Bergerac, quem lembra o filme com o Gerard Depardieu, era um homem com um nariz muito grande que se achava muito feio e por isso não queria se declarar a mulher que ele amava, e aí ele cria toda uma trama para chegar a essa mulher. No caso da Sierra Burgess, é uma garota que se acha muito feia e que aí não quer chegar no objeto de desejo dela, cria toda uma trama. Desfazer a confusão, né? Exatamente. A premissa é a mesma, né? Por isso que eu disse que lembra pra mim um pouco das Coisas que Eu Odeio em Você, porque ele pega um texto já muito conhecido e dá uma roupagem high school pra esse texto. É mais ou menos aí a referência. Eu também acho, como o Chico, que ele é bem reverente às comédias românticas. E eu acho que ele é quase uma sucursal do Stranger Things, porque a trilha sonora tem muito sintetizador, anos 80. Ele faz uma versão carregada de nostalgia, anos 80, bem quase pasteurizada mesmo, né? Tirando aquele sumo dos anos 80, do que a gente reconhece como o mais pop da época. Mas, Michel, você estava falando sobre o filme. Não, é basicamente isso. Eu acho que curioso como são cinemas muito populares, né? Cinemas simples, mas que conseguem dialogar diretamente com o público-alvo. Né? Acho que talvez seja o grande sucesso que os dois filmes colocam aí. Pois é, isso eu acho que eles são muito eficientes. Claro, nunca vou conseguir me colocar na pele de uma garota de 12 anos, mas eu acho que para esse público... Mas eu sei, eu tenho essa informação. Tem a filha da minha amiga, a Vivi, tem 12 anos. O Para Todos os Garotos é o filme favorito dela. Imagino, deve ser uma conexão... Já viu várias vezes. Deve ser conexão imediata. Aí eu falei pra ela que o Sierra Burgess, ela falou, já sabia que ia estrear e tinha esquecido. Ainda bem que você me lembrou. Então, ó, já vai ver, já é com o mesmo gatinho, então, ó, já vai fazer uma coisa. Eu acho interessante. O gatinho é o mesmo gatinho, inclusive o personagem só mudou o nome, né? Não sei Mais se ou mudou o menos, nome, eu acho né? ele mais simpático no Sierra Burgess. É porque, são filmes, eu acho que pro público-alvo, o público vai receber do mesmo jeito, e um é continuação do outro, parecem 2 episódios de uma série que a Netflix vai seguir fazendo pra fazer sempre. 10 com esse personagem masculino e colocar as garotas que estão aí em volta dele. O que né? eu acho que é legal é ver como essa comédia, o mesmo padrão da comédia romântica de quando eu era adolescente, hoje é transformado para chegar a um público que vive um mundo totalmente diferente do mundo em que eu vivia, né? Então essas questões sobre tecnologia, eu acho que como esses filmes se apropriam disso tudo, desse universo, é interessante. Eu acho curioso. O Sierra Burgess tem isso. Ele é um filme que usa muito celulares, muito
a tecnologia de o WhatsApp, Skype, com uma naturalidade que parece que não é um filme que está falando sobre isso. É um filme em que os personagens usam essa tecnologia e o filme se aproveita mas muito pra disso. mim, eu acho que tem isso realmente no filme, mas eu acho que ele é tão antigo na maneira como ele conduz as coisas, sabe? Nas reviravoltas, nas viradas Total. dos Mas personagens. eu acho que é antigo. É por isso que eu acho o Um outro... pouco essa estrutura de como se relaciona, né? A gente, quando tinha essas idades, tinha muito essa coisa do era tão difícil se aproximar, flertar. Hoje em dia, a gente sabe que, na maioria dos casos, é muito mais simples, né? As relações, antes de se constituírem como namoros, efetivamente, tem todo Michel, não é uma todo mundo que tem seu charme e experiência. sedução, Michel. É, pelo Capacidade de contrário. sedução. Eu acho que Pensa tem aspectos que são iguais e tem outros que são muito diferentes. O que eu acho curioso é ver o que é igual e o que é Então, eu diferente. acho que é uma visão meio Muitas arcaica. coisas são iguais. Aí você vê, por exemplo, a personagem do Para Todos os Garotos que eu amei e tá escrevendo cartas. Você pode pensar, poxa, que ultrapassado, mas eu aposto que hoje tem muitas garotinhas também. escrevendo cartas. Mas sabe por que eu Que gosto mais do Para Todos os Garotos que eu amei? Porque eu acho que ele é menos óbvio. Quando ele apresenta a situação da menina que escreveu as cartas que escreveu as cartas e nunca mandou pros meninos, aí vai a irmãzinha dela, vai e manda pros meninos lá. Mas você contou um spoiler. Não, isso é no começo. Isso no começo 20 minutos nada. de filme já aconteceu. Aí, o Mas que A acontece? revelação é no final. Você não sabe... Não. A revelação é no Não, final. mas eu já não, a sabia, gente fica eu subentendido pelo isso. menos consegui entender É, o que fica é. subentendido. É. Você não prestou Tanto- atenção, fica tanto que olhando quando- no celular. Tanto que quando tem a revelação eu falei, poxa, mas isso eu já sabia. Nossa, eu já ela sabia, tá contando já agora sabia. Também pra ela. imaginei que fosse isso, mas a revelação oficial é no final. Não, mas tá disso mesmo. Enfim. Ó, aí o que acontece? Eu acho que, assim, os caminhos da trama, eles são muito mais misteriosos ali. As coisas não caminham da maneira se você... não, vai acontecer isso porque vai acontecer isso no final. Como no Sierra Burgers. Você sabe que aquele final vai acontecer na primeira cena. Quando se estabelece a situação. Sim, No Para Todos, não. Eu achei que ia ser outra coisa. eu também, Entendeu? claro. Já o Serra Burgers, eu me decepcionei muito com o final, porque eu achei que poderia ter sido um final menos achei- aspiracional. Eu achei Podia ser mais- apressadíssimo. É, As coisas corajoso. Poderia ser mais acontecem corajoso. assim, ó. Mas eu critiquei isso muito no Com Amor Simon também, e que eu acho que foi um final aspiracional. Foi um final do olha como seria se o mundo fosse cor-de-rosa, e não é. Aham. O Serra Burgers, eu acho que é muito esse caminho de vamos fechar um final para que as garotas sonhem com que a vida pode ser bonita, que não vai ser uma decepção. Mas o meu problema não foi esse final aspiracional. Foi como a trama é muito rápida, é muito mal. Eu acho mal construído o final. Eu acho assim, acontece aquele problema lá do vídeo. Tem um vídeo, viu, pessoal? Aí as coisas, depois dali, assim, cada cena tem um evento importante acontecendo, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, em 20 minutos. Eu lembro, inclusive, quando eu vi assim, nossa, faltam 20 minutos pro filme e ainda tá faltando um monte de coisa acontecer. E realmente acontece um monte de coisas, se resolvem coisas complexas, que eu acho que o Para Todos, ele espalha muito pelo filme. O que eu senti um pouco no Para Todos os Garotos é que a diferença aí como eu pensei quando eu vi o Com Amor Simon, que daria pra gente diferenciar o que a gente vê como importante nesses filmes e o que esses filmes representam como cinema. E dá pra gente destacar essas duas coisas e analisar separadamente. Eu acho que são filmes importantes pro momento que a gente está vivendo, pra geração que tá vendo esses filmes. É muito bom você se sentir representado num filme, ter esses produtos, até para você se espelhar e, enfim, esse aspecto aspiracional eu acho importante ter, por mais que eu ache forçado e tudo mais. Como cinema, eu já vejo diferenças muito claras entre um filme e outro. O Com Amor Simon, eu acho que cinematograficamente é um filme que me parece muito pasteurizado, eu não vejo nem traços de direção ali, tudo muito claro. O Serra Burgers eu vejo uma fotografia pensada, as cores são bem quentes, ele tem uma estética anos 80 muito marcada no filme inteiro. O Para Todos os Garotos que eu amei, eu já vejo como um filme muito mais simplesinho na maneira como ele filma. E pensando já nas relações entre personagens, eu não vejo tanta verdade, tanto calor
nesse amor do Para Todos os Garotos que eu amei. Eu vejo uma coisa muito... Às vezes me pareceu um filme até meio apático, sabe? Eu penso, será que estão sentindo mas alguma pra coisa mim esse mesmo? apático- Eu volto a falar o subjetivo, pra mim é exatamente o oposto. Eu achei Eu tão achei- sem sal. Eu achei a relação no Sierra Burgers que eu não consegui comprar, que eu me senti apática. E eu achei a do outro. Eu consegui comprar aquele Tô com o Michel. relacionamento. Eu tô com o É Michel. curioso isso. Eu também achei. O que eu acho pra mim é o seguinte, assim, no Sierra Burgers, os personagens são muito caricatos. Sim. São muito uma coisa, sabe? É a menina que tem esse problema, ela é muito inteligente, ela é muito linda, é muito cheia de talento e tal, mas ela é feia, ela é gorda, ela é isso, então vamos trabalhar esse personagem assim. Estereótipos. Aí tem um amigo engraçado, aí tem a vilãzinha, sabe? Aí tem o menino bobão. Enfim, todos eles são muito estereótipos e funcionam muito. Aí tem o namorado da vilãzinha que é super estereotipado. No Para Todos, você tem uma menina que você não sabe definir. Sabe? Não é uma personagem assim. Ela não é a mais popular da escola, mas também ela não é a rechaçada pela turma, assim. Ela é uma garota de origem asiática. Podiam fazer um Uma coitadinha, gancho emocional sim. pra isso, assim. Não tem. Ela é uma Mas, menina Chico, normal. mas, Chico, não seria entendeu? uma diferença de registro? Você falou sobre isso, eu não sei se foi o Michel, você. Um filme, o Sierra Burgers, é muito uma comédia mesmo. Ele tá dentro de um modelo de comédia. Então você tem papéis muito bem definidos, você tem estereótipos mesmo. E eu acho que ele até tenta inverter os estereótipos. A relação dela com a cheerleader, que seria a vilã do filme, A Regina George. ela vai virando até chegar num ponto em que você percebe que o estereótipo se quebrou um pouquinho ali. Ele não ficou acho. vilã, ela não ficou vilã até o fim. Elas Mas criam tem a uma relação de redenção, mas amizade tem a e tudo mais. redenção. Uma coisa que me incomodou muito no Sierra Burgers foi eu achando que o filme ia ficar para uma leitura um pouco mais moderna, mais contemporânea. Foi tipo assim, quer dizer que você vai resolver o problema da menina que que é mais gordinha, que é maior do que as pessoas. Vou escovar seu cabelo, vou tirar seu óculos, o quê? Mano, já passamos dessa fase, né? Na história da humanidade. Vamos Então, fazer de outro jeito? É que eu não sei se... não sei. Não sei se passou e nem sei se é esse o ponto, na verdade. Talvez para as meninas isso ainda seja tabu, algo a talvez. ser conversar. Mas falando só sobre a estrutura dos filmes mesmo, eu acho que é uma estrutura cômica. É uma comédia. Isso que o Michel falou, eu concordo 100%. É uma comédia. Então ele parte de papéis muito bem definidos, cria uma situação de desencontros e de confusões, e a partir daí ele vai jogando com quais são as reações desses personagens até chegar num desfecho que eu achei fraco porque eu achei muito óbvio, mas o desfecho que a gente espera encontrar nesse tipo de filme. O Para Todos os Garotos que eu amei, acho que talvez por ter sido adaptado de um livro, ele tenha algum compromisso com o que os fãs esperam do desenvolvimento dessa personagem, o que ela é, o que ela representa. O que eu senti falta foi no desenvolvimento psicológico da personagem mesmo. Concordo que ela não está presa a um estereótipo, ela não é nem a vítima, nem a vilã, nem enfim, nada, nem engraçada, nem nada, mas ao mesmo tempo eu não consegui sentir uma profundidade nessa personagem. Eu achei ela muito uma menina vivendo experiências que não tem nada também de extraordinário. E como comédia, aí que eu acho que o filme, pra mim, pessoalmente, fracassou. Porque eu acho que ele não funciona. É porque eu acho que ele é mais romance do que comédia, né? Nesse Porque caso, a gente eu falou, acho. É pra ser bonitinho. O que eu acho é que, concordo com tudo que o Thiago falou, principalmente sobre o Para Todos os Garotos que Já Amei. O que eu acho legal nos dois filmes é que eles, além dos temas principais, eles de alguma forma tratam outros temas, ou pelo menos mostram que a vida está acontecendo não só nos casos de amor, tem outras coisas acontecendo. E aí, Para Todos os Garotos, como eu tinha dito, eu me envolvo um pouco mais com o romance, por mais que eu acho que a personagem acaba não sendo muito desenvolvida, outros aspectos, a gente não consegue entender tão bem aquela personagem, enquanto que a Sierra Burgers você consegue entender toda a complexidade dela, mas eu acho que o roteiro vai entregando de maneira tão fácil as soluções que ele quer, e vai se tornando, não vou dizer que é inverossímil, porque você espera um filme desse já algo inverossímil, mas eu achei as soluções muito frouxas, assim, de falta de coragem, é muito fácil resolver dessa forma e ficar
o final desse jeito. Ficou muito simples. Ele construiu coisas que ele poderia fechar esses arcos de maneira muito mais, Eu acho mais também. moderna pro que nós temos hoje. E isso foi me decepcionando. É. E fora a questão do humor. O humor é aquela coisa muito relativa, né? Você pode comprar esse humor ou não comprar tanto. Tem uma E cena que eu acho comprei ótima. pouquíssimas vezes. Tem uma cena que eu acho ótima no Sr. Burgers, que é o diálogo em linguagem surdo-mudo. Eu acho muito boa, porque coloca a personagem numa situação e você não sabe como ela vai escapar dali, e você fica meio tenso, porque, pô, ela tá Essa eu num gostei. negócio... Eu gostei também da conversa via computador, que o garoto precisa Não. ouvir a voz da garota É e... legal. Interessante. Mas que nem a cena do carro, eu acho deplorável, muito mal pensada, muito artificial a cena do carro que tem uma pessoa escondida, digamos Sim. assim. E dali É. pra frente, então, acho que a coisa vai... Que quando tem que ir fechando, ele vai perdendo. Eu acho que a cena do carro funcionaria se o filme tivesse essa proposta de ser meio bobão, assim, absurdo, assim. Eu acho que às vezes ele tá um pouco mais sóbrio e às vezes ele vai pra isso. Então, eu acho meio desequilibrado. Tanto é que eu acho, assim, ele podia ter todos os clichês pra mim e eu achar um bom filme se eu não achasse apressada a maneira como ele resolve todas as situações. Pra mim, eu não ia querer ver, mas se tivesse mais 20 minutos, o filme eu acho que resolveria melhor. Eu acho que ele começou a resolver tanta coisa muito rápido. Aí eu achei, pô, que roteiro é esse, gente? Não dá, vamos ter que escrever direito. Mas acho que diferença de expectativas e de como você encara o filme mesmo. Pra mim, o que me ganha nesses filmes tem que muito tem a ver... a personagem do Stranger Things. Será? Você é Thiago é fã, Não sou tão fã de Stranger Things, Eu mas sei. mas isso é o ponto. Eu acho que quando você tem atrizes que são carismáticas e que te convencem daquele personagem, isso já é um meio caminho. Eu achei todos os atores muito carismáticos nos dois filmes, aliás. Eu acho que as duas atrizes seguram o filme nesse quesito carisma mesmo. Sim. São duas meninas que vão Eu brilhar achei, ainda. eu gostei, acho que são simpáticos os dois, e pro público que eles estão querendo chegar, não são nada ofensivos. Eu acho que tá aí, tá entregue, tá bem feito. Eu senti mais prazer como espectador vendo o Sr. Burgers, porque eu achei engraçado, e eu gosto de comédia, então eu gosto da atriz principal. Acho óbvio, já vi 1000 vezes esse filme, só que eu gosto quando eu vejo cenas cômicas que funcionam no meu ponto de vista, e uma personagem que carrega o filme feito de um jeito, digamos, ágil, enfim. Eu tinha expectativas zero. Eu não tava esperando nada moderno, nada fora do comum. Tava esperando um filme da Netflix. E nesse ponto ele, pra mim, foi ok, não achei ruim. Ele chegou a me irritar no final, pra ser bem sincero. E também tem uma coisa que a gente pode acrescentar aqui. É uma comédia romântica com uma personagem asiática, outra uma loser, uma CDF gordinha, né? E tem todo esse movimento de filmes, alguma quantidade de filmes românticos com personagens que fogem do padrão, Meg Ryan e Julia Roberts, digamos assim, né? Então, me fez lembrar o Casamento Grego, que além de ser toda aquela coisa do romance com personagens gregos, o ator que faz o pai da família coreana é o mesmo ator do Casamento Grego. Quer dizer, era o galã de lá e agora aqui é o pai. O filme que o Chico acabou de comentar como popular aí, que tá fazendo um sucesso nos Estados Unidos. O Podre de Ricos. Chama Poder de Ricos? Tá aí, Crazy Rich Asians. outro filme romântico, com viés romântico, com família asiática. Quer dizer, estamos tendo espaço para as minorias amarem no cinema americano, é isso? Acho que sim, e acho que cada vez mais está se apostando nesses nichos, porque é uma maneira... por exemplo, Pantera Negra. Estou mudando completamente de parâmetro, mas Pantera Negra. Exemplo. O que é que fez Pantera Negra ser um filme que se destacou dos outros filmes da Marvel? A etnia, a questão étnica. Tinha movimentos, tinha famílias, tinha salas que só tinham negros. Que as pessoas se juntavam para ver o filme. Era um evento cultural, um evento... sei lá, cultural, não só de ir pro cinema é cultural, né, claro, enfim, era um evento maior, E além da história, entendeu? né? Então eu acho que a indústria, o Netflix no meio, assim, entendeu já que dá pra apostar nisso mesmo,
Ainda mais Netflix, que não é bilheteria que funciona lá, né? É claro que tem audiência, tem tudo, mas tem muito, você dá pra atender muitos públicos ali. Então, enfim, é uma maneira, acho que, de levar esse discurso pra muita gente. E fazer filmes que talvez que dialogam com todo mundo também ao mesmo tempo. Então, acho que tem o Como Simon já era assim. Então, acho que tem uma coisa de meio que universalizar o particular. Sim, e Netflix pode ser o lugar perfeito Ideal, para isso, talvez, né? Porque o Com Amor Simon ele foi um filme que repercutiu muito no cinema, mas eu acho que ele deve ter um efeito ainda maior nas plataformas de streaming, porque imagina, pro garoto que tá se descobrindo gay, por exemplo, é um filme que ele vai querer ver. Então, esse potencial para segmentar o público é enorme, né? Você vai ter o Sierra Burgess vai ter um público enorme de garotas que se identificam muito com aquela personagem, forma, diretamente, né, com ela. Então, é um outro tipo de potencial que esses filmes têm, que embora eles tenham muitas características parecidas com os filmes do John Hughes, e eu acho que tem mesmo. Eles citam os filmes. Os filmes do John Hughes tinham já esse apelo para os losers, né, os outsiders da sociedade. O Clube dos Cinco é um filme muito sobre isso, né, as pessoas que estão lá sendo detidas no colégio. 5 losers de cada um da sua tribo. E eles que formam o filme, eles ganham o centro do filme para eles. Então, é uma recriação, releitura dos filmes do John Hughes, mas para os dias de hoje. E quando você traz para os dias de hoje, muda tudo, né? Muda a maneira, os temas que eles estão tratando, mudou, como eles tratam. Então, isso eu acho curioso, você rever o gênero para um público totalmente diferente. Agora, só ampliando, aproveitando esse gancho aí, uma coisa que eu até tinha pensado no começo, por exemplo, eu acho os filmes do John Hughes muito melhores. Eu acho eles mais bem acabados mesmo, sabe? Eu acho eles mais que tem mais texto. Eu acho filmes mais bem dirigidos, tal. Eu acho que você tem razão quando você falou do Sierra Burgess, que ele tem uma preocupação de direção maior. Ao mesmo tempo que eu gosto que o Para Todos os Garotos que Amei tem foge mais dos clichês, mas eu acho que nenhum dos dois chega num nível de excelência de não dos melhores. Eu não vou nem falar do Clube dos Cinco, mas de um Garoto de Rosa Choque mesmo. Também acho. Sabe? Eu acho que ele não chega. Eu acho que tem uma sofisticação no coisa do John Hughes. Mas eu acho que aí tem um outro ponto, né? O John Hughes fazia filmes pro cinema e queria, de alguma forma, provocar, né, o público que estava indo assistir. Os filmes da Netflix, eu entendo que são filmes, até como o Thiago falou dos algoritmos, são filmes prontos para agradar o público-alvo já, assim. Então, mas aí você acha que eles são... muito. Porque isso que o Chico falou me leva a uma questão até que a gente já trouxe a gente já trouxe isso pro podcast. São filmes apressados? A impressão que eu tenho é que às vezes são. Talvez sim. Eu acho. Principalmente no acabamento, né? Eu acho. Talvez sejam apressados, mas acho que o principal ponto são filmes não inspirados. Não são filmes que vão inspirar as pessoas. São filmes que vão... eu quero ver um romance, vou comprar minha pipoca, um pote de sorvete e vou assistir, sabe? E eu quero que tenha começo, meio e fim, que eu sei exatamente como é que vai ser. Pelo menos é isso que eles estão construindo para o público ver. E não, eu vou fazer isso, mas eu vou provocar aqui, eu vou colocar um personagem que faz isso, eu vou fazer outra coisa aqui porque com a câmera. Talvez não vai inventar muita essa moda. figura do diretor perca a força na Netflix. Sim. E o John Hughes é um diretor, né? Ele pensava ele pensava em cinema mesmo, né? Ele era um diretor e escritor, ele era um autor completo, assim, ele era o dono do filme, o filme era dele mesmo, todo dele. Então, ele fazia um filme que ele cuidava de toda a questão dos personagens jovens, e ao mesmo tempo, em 2, 3 cenas, ele fazia uma crítica aos adultos, assim. Isso você não vai ver nesse filme. O filme tenta fazer alguma coisa, o Sierra Burgess, com a questão da mãe da garota popular da escola, e
meio que termina, faz uma moralzinha, tipo, não é o meu foco, então eu já vou voltar pra cá. Não tem uma profundidade, parecem pilotos de série, né, na verdade. É isso que eu acho. Então acho que falta E eu acho que inspiração essa mesmo. comparação não é nem com os melhores filmes de John Hughes, porque, por exemplo, você pensa no Clube dos Cinco, no Curtindo a Vida Doidado, são clássicos. Clássicos mesmo, são filmes que marcaram, que são totalmente diferentes, que são muito únicos, assim. Mas você pega os outros, do Gatinhas e Gatões mesmo, Garoto Rosa não foi ele que dirigiu, né? Mas ele escreveu. Sei lá, eles são filmes que que são muito bem acabados, assim, o roteiro é muito bem acabado, sabe? Ele tem um tempo certo, as coisas se desenvolvem no momento certo, os personagens são bem trabalhados, por mais que sejam personagens clichês, por mais que seja uma comédia romântica teen, pra fazer dinheiro, sabe, tem um nível de profundidade que vai só até a segunda página. E eu acho que nesses daqui falta um pouco disso, assim. Eu acho que ele mexia um pouco mais com as aflições humanas, teen, sabe? Esses dois filmes, eu não consigo... Ele mexe com as aflições sentimentais daqueles romances, mas não vai muito além disso. Enquanto o John Hughes conseguia provocar a gente como se ver ali em alguma característica do personagem, não só como vai desenvolver os desenlaces amorosos da história, sabe? É como se não fosse tão verdadeiro, talvez. O Para Todos os Garotos que eu amei, eu acho o filme muito simpático, eu queria muito ter gostado dele, mas eu não senti verdade alguma no filme. Você não Parece comprou que eu o não sentimento vi, deles, parece que vai, não entendi até, porque um personagem fica meio fingindo pro outro que gostam, eu nem sei por que eles ficaram juntos no final, enfim, não passou a verdade pra mim o filme, mas eu imagino que para as garotas de 12 anos tá passando muita verdade, né? O que eu acho talvez é que os filmes do John Hughes tinham um apelo mais universal, que você não precisava ser um garoto de 13 anos pra conseguir entender que aquele sentimento é verdadeiro, né? Hoje a gente vê Curtindo a Vida Doidada e entende perfeitamente o que tá acontecendo ali no filme, né? Não sei, talvez isso. Mas talvez também a Netflix esteja fazendo telefilme só. Mas eu acho que é isso. Esse é o ponto. Ele tá fazendo telefilmes apenas. Para agradar o público que tá assinando ali. E aí eu acho que assim, enquanto a Netflix continuar achando que ok, vamos lançar filme, é mais importante lançar o filme do que pensar um filme, fazer investir num projeto mais concreto, vai fazer só Roma e nunca mais vai fazer nada, vai fazer só o filme do Scorsese lá e beleza, acabou. Então eles não vão ter a repercussão que eles querem. Mas o Roma vai trazer um caso curioso, que imagina, vai ter uma sessão lá na Netflix de filmes e os outros filmezinhos, mais ou menos, porque né, o Roma vai ser um filme lançado no cinema. Acho que a Netflix, com esses lançamentos dos festivais aí, vai montar essas duas plataformas, a de filmes respeitados, e vai estar aí, filmes lançados no cinema. Os irmãos Coen, né? Os irmãos Coen, os Scorsese. Não, tem os Coen, Scorsese, o Cuarón, o Orson Welles. Então... E vai ter a turma dos telefilmes que vão ter muito mais views do que esses filmões, mas não vão ter grande repercussão na crítica, ou um outro vai explodir um pouco mais, mas vai ter dentro de uma normalidade. Eu concordo. E eu acho que os telefilmes nesse caminho do Para Todos os Garotos que eu amei e o Sierra Burgers podem virar filmes tão populares que dentro desse filão apareçam filmes bons, muito bem dirigidos. Sim. Ou diretores conhecidos queiram fazer filmes para Netflix também. Pode ser, né? E a coisa vai se formando como um estúdio de cinema. É possível. Se posicionou. Metavaranda desses filmes? Chico Filho, mano. Os dois juntos já? Pode ser. Vou fazer um combo. Tá. Para Todos os Garotos que já amei, eu vou dar 5,5. E pro Sierra Burgers eu vou dar 5. Thiago Faria, eu vou dar 5,5 para Todos os Garotos que já amei e vou dar 3,5 para Sierra Burgers. É muito malvado. Porque ele realmente me irritou. Não acho que é pra Eu vou fazer o contrário do Chico. 5,5 pro Sierra Burgers e 5 Para Todos os Garotos. Com isso, o Para Todos os Garotos que já amei ficou com 53 no Metavaranda, está aqui pendurado. E Sierra Burgers é uma loser com 47. Caiu. É uma loser mesmo. Caiu da varanda. O Michel acabou com a Sierra Burgers, coitado. Uma pena que sofre tanto. Uma pena que o Zumi não está aqui hoje para dar as notas, mas eu sei que ela compartilha comigo que Sierra Burgers
Não ia ajudar. Não ia Ela ajudar o acha filme que a se esse pendurar. hambúrguer is a É. loser mesmo, Não, né? ela não ia ajudar a pendurar ele, não. Ia despencar mesmo. Entendi. Recomendações? Você tem, Thiago Faria? Não, o Chico já tá aqui com uma na ponta da agulha. Na verdade eu tinha esquecido, mas já sei. Começa o Indie Festival em São Paulo. São Paulo, né? Agora na quarta-feira. Tem muitos filmes interessantes. Eu já vi o filme do Lave Dias, que não achei tão bom quanto os outros filmes que eu vi dele, mas é um filme que é sempre um evento ver um filme do Lave Dias. E esse é um musical. Como assim, Chico? Um musical do Love É um Dias? musical. E como proceder? Bem, como proceder e ainda mais As é o músicas que são fez. boas. Não, as músicas não são muito boas, não. Eu acho que pra mim, o grande problema dele foi que ele resolveu fazer um musical, só que ele não pensou as cenas musicais, as músicas, enfim. Eu acho que ele podia ter tido um cuidado maior nesse aspecto. Mas é um filme do Lave Dias, naquele padrão e tal. Pra mim, teve esse estranhamento no musical, e eu gosto de musical. Não achei que funcionou tanto. Mas eu super recomendo assistir, acho que é um filme que vale a pena. Só tem 4 horas, né? Para os filmes do Lave Dias tá ótimo. E é isso. E tem alguns outros filmes que eu já vi, o Michel também já viu alguns. Sim. Tem o Lama Land, que é um filme interessante. Eu quero Tem que ter um pouco de Belatar, pra quem paciência. conhece Belatar vai entender. Exatamente, sem diálogos e tal. Eu vi um chamado Torre, né? O Michel também viu esse. Detestei Esse com toda a minha força. Eu não achei tão ruim assim, mas eu não achei tão bom também. Que é o filme polonês. E, enfim, e tem 2 filmes chineses, né? Muito. A Deriva também não gostei. Mas tem os grandes filmes, alguns são dos principais filmes falados, principalmente em Berlim, estão Aham. no festival agora. Um deles é o... Longa Jornada à Noite Adentro. Exatamente. E o outro é um elefante sentado, quieto. Na sala, quieto, sei lá, o nome enfim, do filme. enfim. Que é um dos filmes mais elogiados do ano. Tudo bem que é de Hum. Berlim, é um filme chinês, mas é um dos filmes mais elogiados do ano. 4 horinhas. 4 horinhas, coisa bem leve. E tem um filme de 14 Porque horas. 4 horinhas era curta, né? Perto La desse filme, Flor, né? que vai passar em 3 sessões exibições, Thiago de Faria. muitas Você horas. compra o ingresso pra um dia e vê mais dia sim, dia não, mais 2 vezes pra você que conseguir bom. completar. É tipo um bilhete único, né? Exatamente. Você sabe que esse filme vai passar no Festival de Nova York também, e ele vai passar, assim, tem 2 opções. Você vê em 3 pedaços, como aqui, e você vê em 5 pedaços. Ou não, em 8 pedaços. Que é, tipo assim, vê só 2 horas de cada sessão, em cada sessão. É isso. A minha recomendação também era o indie, então a gente já... A minha já também deu era uma um geral. indie. Você também. Recomendo. Você comprou Vejam o seus ingressos? indie. Não comprei. Infelizmente Vai não ter vou o filme conseguir do assistir. Alberto Serral novo também lá no Indie, né? Que promete. E tem o... Quem gosta de filme experimental tem o El Cohen do James Benning, né? Ah, é verdade. 45 minutos, mais leve. Que a gente achou que tinha muito a ver com o Leonard Cohen, na verdade só tá com uma musiquinha. Mas é isso, né? É um diretor muito bem quisto aí e muito interessante. Tem 45 minutos só, né? Então, Exatamente. Então, tem não pra todos os gostos, não. Pra todos os gostos dentro do mundo do indie. Quem conhece os filmes do pra indie um já sabe o gosto que só, esperar. tá? Mas Um eu acho gosto bem específico. É interessante que ele mantém a curadoria fiel, né? Se você gosta, você vai lá. E tem filme que abre o filme que participou de Cannes. O Asako 1 e 2, né, o japonês. Esse ano o Indie teve muito problema. Todos os festivais brasileiros e várias coisas. O Festival do né, Rio tá aí, talvez nem tenha. O Festival do Rio se adiou, foi pra novembro, mas Não sabe nem se ainda vai ter. tá complicado. A mostra também diminuiu um pouco. E o Indie esse ano, ele não sei se Ainda não tá confirmado em Minas. Talvez em só Minas tenha em não São Paulo. tenha. O Indie surgiu em Minas. E a retrospectiva, que é uma tradição do Indie, pela primeira vez não vai existir, ter, né? porque A gente viu muito filme legal nessas retrospectivas, Porque eles né? vão passar os filmes que eles compraram, né? Caseta Filmes comprou e aí vão passar porque já tá comprado. Eu acho que deve ser por aí. É. Posso me enganar com um título ou outro, mas Não, mas geralmente é isso tô mesmo. imaginando que vai ser isso, sem retrospectivas. Fechamos? Fechamos. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.